Vamos então aqui dar continuidade no nosso estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 23, Moral Estranha, né? E como nós comentamos no nosso primeiro encontro a respeito desse capítulo, ele é um livro muito mais técnico do que evangélico. Isso porque a preocupação de Kardec era explicar 4 passagens importantes que foram atribuídas a Jesus lá nos Evangelhos, que iam exatamente contra os princípios que ele disseminava através dos seus sermões, através dos seus exemplos. Então, nós vimos no nosso primeiro encontro duas dessas passagens, né? A primeira delas, aborrecer pai e mãe, e depois abandonar pai, mãe e filhos. E agora a gente vai ver aqui mais 2, deixar os mortos enterrar os seus mortos, e não vim trazer a paz, mas a espada, né? Os próprios títulos já são bastante claros a respeito dessa controvérsia que existe entre o que foi dito e a base moral dos ensinamentos de Jesus. Então, no nosso primeiro aqui, deixai os mortos, enterrai os seus mortos, Kardec separou aqui uma passagem para nós do livro de Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. E a outro disse Jesus, segue-me. E ele lhe disse, Senhor, permite-me que vá eu primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, e tu vai e anuncia o reino de Deus. Kardec traz aqui uma explicação bastante objetiva, né, breve, apenas 2 parágrafos aqui para explicar, porque já é bastante claro para nós o significado dessa passagem, quando trata do apego que existe de muitos de nós encarnados, né, da grande maioria, esmagadora maioria de nós encarnados, quando se fala sobre a dificuldade que nós temos de compreender exatamente o processo de desencarnação. Então Kardec explica para nós assim, né, o que podem significar essas palavras? Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. As considerações precedentes já nos mostram, antes de tudo, que na circunstância em que foram pronunciadas, não podiam exprimir uma censura àquele que considerava um dever de piedade filial ir sepultar o pai. Mas elas encerram um sentido mais profundo, que só um conhecimento mais completo da vida espiritual pode fazer compreender. A vida espiritual é realmente a verdadeira vida, a vida normal do espírito. Sua existência terrena é transitória e passageira, uma espécie de morte se comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. O corpo é uma vestimenta grosseira que envolve temporariamente o espírito, verdadeira cadeia que o prende à gleba terrena e da qual ele se sente feliz em libertar-se. O respeito que temos pelos mortos não se refere à matéria, mas através da lembrança ao espírito ausente. É semelhante ao que temos pelos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou em vida, e que guardamos como relíquias. Era isso que aquele homem não podia compreender por si mesmo. Jesus lhe ensinou, dizendo, não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes como no espírito, e de pregar o reino de Deus, e de dizer aos homens que a sua pátria não se concentra na terra, mas no céu, porque somente lá é que se vive a verdadeira vida. De um modo geral, a doutrina espírita ela começa a se disseminar entre aqueles que ainda não a conhecem, pelas dores que as experiências da vida vão provocando. E dessas dores mais intensas que chegam para nós, vem exatamente da separação que existe de nós encarnados daqueles que desencarnaram. Então há um culto ao corpo que acaba sendo sepultado, um culto à sepultura, os ambientes e objetos que pertenceram àquela pessoa que desencarnou acabam se tornando santuários, e isso acaba prolongando cada vez mais as dores
daqueles que perderam seus entes queridos, refletindo também naqueles que desencarnaram. Então, para nós é tão claro para nós essa ideia, porque isso faz parte, né, das bases fundamentais da doutrina espírita, que tem nesse aspecto de consolador prometido, a tarefa de minimizar essas dificuldades, essas dores, através do esclarecimento, através da compreensão dessas leis e dessa realidade que nos envolve. As dores, elas se apresentam para nós de diversas formas. É a dor da separação de um ente querido, é a dor diante das dificuldades que a vida traz para todos nós, seja no aspecto afetivo, de saúde, financeiro, social, das mais variadas situações que cada um vive. Cada um sabe exatamente de que forma, qual a intensidade da dor que o atinge. Mas esse aspecto, né, que a doutrina espírita, ela é conhecida de um modo geral, e aliás nós já conversamos sobre isso, quando nós nos perguntamos, né, o que é a doutrina espírita para cada um de nós. Então, palestras são feitas sobre isso, já fizemos palestras sobre isso, já conversamos aqui na sala sobre isso também. Então, a doutrina espírita, ela tem um aspecto muito particular para cada pessoa. Então, se nós nos perguntarmos o que exatamente nos motivou a conhecermos essa filosofia, cada um vai contar a sua história. Porque perdeu um ente querido e precisava compreender, né? Olha, Sandra, a compreensão, naturalmente, ela não minimiza de imediato a dor da separação, porque afinal de contas ela toca os nossos sentimentos mais profundos. Mas ela vai gradualmente, através desse esclarecimento, facilitando para nós lidarmos com essa dor. Até mesmo, né, a gente tem ali terapias do luto que são apresentadas pelos psicólogos da atualidade, né, bom dia, Regina, olá, Fletcher, que são apresentadas pelos psicólogos. E aí então, o principal ponto que eles tocam, que é esse campo chamado de tanatologia, é exatamente a pessoa saber lidar com o seu luto, saber vivenciá-lo. Então existe aquele momento inicial da dor, depois existe aquela dificuldade do desprendimento daquilo que foi posse daquela pessoa que desencarnou, suas roupas, seus objetos, o cômodo que ele vivia, e depois saber lidar com essa separação. Então a doutrina espírita, ela vem na verdade como um complemento profundo, e um complemento também muito importante, para percebermos que não é apenas uma questão de conformação. Você tem que se conformar com a perda, mas é você entender que você não perdeu. É você entender que essa separação, embora ela seja uma separação entre dimensões, o afeto permanece o mesmo, a consciência daquela pessoa que desencarnou continua ativa, continua viva, nos acompanhando, sentindo o que nós sentimos e tudo mais, né? Então, de imediato a gente lida com essa dor, mas gradualmente ela vai se transformando através dessa compreensão que nós vamos tendo. E ter esse conhecimento prévio facilita muito para todos nós, né? Então, quando nós falamos sobre o que é doutrina para cada um de nós, então uns se aproximam porque tiveram exatamente a experiência da desencarnação dentro da sua família, do seu grupo de amigos. E aí então essa pessoa quer uma compreensão melhor. O que acontece com a pessoa depois que morre? Será que eu posso falar com ela? Será que eu vou reencontrá-la? Então vem aquelas perguntas relacionadas com essa experiência. Para outros vão dizer assim, olha, eu estava muito doente e eu precisava de uma cirurgia espiritual. Eu precisava exatamente da assistência dos espíritos, porque os médicos não conseguem ou encontrar o problema ou apresentar uma cura. Então a gente busca isso através da assistência sobrenatural, porque para aqueles que chegam para a doutrina espírita, o mundo espiritual é um mundo sobrenatural. Para nós que somos espíritas, compreendemos exatamente a naturalidade do que acontece no mundo espiritual nessa interação com o mundo físico. Para outros, vem ali a questão de um problema familiar, um problema afetivo de desentendimento, uma pessoa problemática na família, outros que estão desempregados, que buscam através da fé
uma solução para os seus problemas. Então, a doutrina espírita ela acaba tendo um aspecto muito particular para cada pessoa. E basta perceber que nós, inicialmente, a grande maioria pelo menos, se aproximou em virtude dessas dificuldades, e depois, através do acompanhamento dos temas, do entendimento, da compreensão dessas ideias, do estudo que nós vamos então desenvolvendo. Então, quer dizer, o nosso conhecimento vai ampliando, e aquele aspecto inicial, que era ali um pequeno foco, ou um pequeno estímulo que nos levou a essa aproximação, ele vai perdendo um pouco da importância que ele tinha inicialmente, e ele vai fazendo parte de um conjunto muito maior. Então, esse esclarecimento que nós temos. Então, ao tratarmos desse tema, que fala deixar os mortos enterrar os seus mortos, para nós faz parte então, né, do desapego, do entendimento da desencarnação, dessa nossa libertação da dor que nós mesmos criamos, em virtude dessa dependência afetiva, desse apego material de estar com aquela pessoa. Então para nós é muito tranquilo. Por isso Kardec, podemos perceber que em 2 parágrafos ele tratou dessa questão. Mas para muitos que leem essa passagem, de falar assim, deixar os mortos enterrar os seus mortos, na mente daquele que lê essa passagem no Evangelho, vai imaginar assim o filho simplesmente não se preocupando com a dor da perda, com o velório, com o sepultamento, com os cuidados, né, com o corpo daquele que desencarnou, simplesmente abandonar, ignorar e seguir ali a sua vida para pregar uma mensagem de paz e amor, deixando registrado na sua consciência essa falta dessa piedade filial, por exemplo, né, como no caso do texto que nós lemos aqui, ou uma piedade geral para aqueles que desencarnaram, quer dizer, não vamos nos importar. Nós tivemos, por exemplo, recentemente várias notícias que falavam sobre desencarnação. Então nós tivemos, por exemplo, recentemente, nessas últimas semanas, aquele acidente de ônibus que aconteceu aqui na estrada Mogi-Bertioga, aqui no litoral de São Paulo. Nós tivemos nos Estados Unidos aquele atentado, né, que naquela boate, com 50 pessoas desencarnaram de uma forma muito violenta, além dos feridos também. Ontem à noite, tivemos ali um desabamento de uma igreja evangélica, onde tivemos ali acho que 2 ou 3 mortos. E a gente vai colecionando então notícias que vão nos sensibilizando por um lado e ao mesmo tempo também nos revoltando. E por que vem então essa sensibilização inicial? Porque, claro, o sentimento de compaixão, o sentimento de afinidade que nós temos com os nossos irmãos, com o ser humano, mas aí vem o sentimento de revolta. A revolta se dá exatamente pela falta de compreensão. E aí então nós vemos assim, né, por causa de uma falha, aquela pessoa tinha tantos sonhos, ela poderia ter alcançado ali uma posição na sociedade, a formatura, o emprego, tudo aquilo que ele fazia, ele era uma pessoa tão boa. E é então aquele sentimento de revolta. Então nós percebemos que o apego, o sofrimento, a revolta, vem exatamente dessa incompreensão que nós temos a respeito da desencarnação, a respeito da morte. E aí então quando fala deixar os mortos enterrar os seus mortos, não tenhamos dúvida de que a preocupação de Jesus nessa passagem era exatamente isso. Cumpra o seu papel dentro da sociedade, dentro do mundo que você vive, dentro da sua família, providenciando todas as medidas necessárias para os cuidados com o corpo daquele que desencarnou, mas não se apegue, não se prenda às causas, não se prenda aos sentimentos que te provocam tanta dor. E aí então, quer dizer, deixa que os próprios desencarnados conduzam o desencarnado para o seu destino, e nós aqui no mundo material não nos apeguemos à dor e à revolta que ficou como resultado. Essa compreensão então é assim. Nós tivemos, por exemplo, nesse caso, desses jovens universitários que desencarnaram, aquele pensamento, né, poxa vida, por causa de uma falha, foi por causa de uma falha mecânica, uma falha humana, de um problema estrutural ali
da estrada, exatamente qual foi a causa, quem são os responsáveis, como vamos punir os responsáveis, porque afinal de contas aqueles jovens que tinham toda a vida pela frente acabaram então desencarnando. E aí então nós encontramos nas psicografias de jovens que desencarnaram, falando exatamente isso, né, que o sonho de uma formatura, de uma profissão que tanto desejavam, isso dizia respeito às experiências do mundo físico. Ser um engenheiro, ser um advogado, era para atuar aqui no mundo material. E agora eles estão no mundo espiritual. E esse tipo de conhecimento que era adquirido para o mundo espiritual não faz diferença nenhuma naquele momento. E a pergunta fica, esse jovem gostaria de continuar aqui no mundo físico, passando pelas experiências, pelas dificuldades, por todas as dores relacionadas com provas e expiações, e mais todos os obstáculos e problemas enfrentados numa sociedade terrena, ou viver ali a tranquilidade para se desenvolver no mundo espiritual? Claro que para nós a gente pensa a morte de uma forma muito dolorosa. Então a gente pensa assim, é claro que eu vou querer continuar aqui. Eu vou querer continuar aqui, vou me formar, vou arrumar meu emprego, vou ganhar meu dinheiro, vou constituir a minha família. Isso porque nós não temos noção do que é viver no mundo espiritual sem a preocupação de seguir esse roteiro. Que muitas vezes são frustrados porque o mundo não nos oferece as condições de alcançarmos aquilo que nós desejamos. Ah, eu queria viver aquilo para ter uma vida muito bem estabilizada e ser uma pessoa bem-sucedida. Mas infelizmente não é assim. Eu não tenho o emprego que eu quero, a sociedade é muito problemática, vivo num ambiente onde se fala de violência, de corrupção, de pobreza. Então a gente percebe que a nossa visão de felicidade está muito presa aqui ao mundo material. E quando alguém desencarna numa circunstância como essa, a gente lamenta profundamente por ter tirado a oportunidade dele ser feliz. E nós tivemos, inclusive, aqui no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, lá no Bem-aventurados os Aflitos, quando se fala sobre desencarnações precoces, que nós lamentamos tanto as crianças, os jovens que desencarnam, tendo a vida toda pela frente. Essa expressão ela é muito usada. E aí os Espíritos colocam para nós de uma forma muito direta, que às vezes até nos choca um pouco, né? Porque a gente pensa assim, poxa, mas como é que a gente vai lidar com essa dor de uma forma tão insensível, entre aspas, a partir dessa visão dos Espíritos? E ele dizia assim, hoje você vê esse jovem se preparando para uma vida, mas quem garante que esse jovem vai conseguir cumprir aquilo que ele deveria cumprir? Quem garante que esse jovem vai ter ali os valores necessários para ter uma vida feliz? Quem garante que ele vai ser bem sucedido do modo como ele planeja? Então essa visão que nós temos, esses sentimentos de revolta, de pegarmos, por exemplo, no caso desse atentado que nós tivemos, uma pessoa entra, mata um monte de gente, esse monte de gente desencarna, aquela dor, a dor da perda do amigo, do familiar, do conhecido, mas também aquela dor da revolta, do preconceito, do atentado por si mesmo. Aí nós pensamos assim, o que seria melhor para esses jovens continuarem vivos aqui, vivendo as suas vidas dentro dos prazeres que eles buscam, dentro dos sonhos que eles desejam construir, ou viverem os prazeres e os sonhos no mundo espiritual? Então, pelo fato do mundo espiritual ainda ser muito abstrato para nós, porque nós pensamos assim, eu acho que vai ser assim, né? Bom dia, Helena, bom dia, fraterna, bom dia, Tuti, bom dia, abraço. Eu acho que no mundo espiritual deve ser assim. Mas pelo sim, pelo não, eu prefiro ficar por aqui. E aí então, toda vez que acontece uma situação como essa, seja numa desencarnação natural, seja numa desencarnação, não que seja natural, mas numa desencarnação com causas naturais, ou numa desencarnação com uma situação trágica, para nós é sempre uma dor, porque lembra exatamente essa ideia da perda. Aliás, até mesmo dentro da própria doutrina espírita, nós temos essa expressão, perda de entes queridos. Nós perdemos aquilo que nós possuímos, nós perdemos aquilo que para nós é uma posse. Mas no caso dos relacionamentos, não existe posse. Existe convivência, existe afeto. E nessa separação temporária física,
acaba sendo para nós algo extremamente doloroso pelo fato de nós termos a necessidade de valorizarmos o contato pessoal, físico, material daquela pessoa, e não a relação afetiva, espiritual que existe com ela. Então, continua sendo para nós bastante abstrato e traz uma dificuldade muito grande para nós lidarmos com isso. Por isso, então, ao deixarmos os mortos lidarem com os mortos, nos preocupemos com todas as providências desse processo de morte necessário aqui para poder finalizar através do sepultamento e depois através da distribuição dos objetos pertencentes àquela pessoa. Mas a revolta, o sentimento negativo que ainda existe dentro de nós, isso nós temos que nos libertar. O Décio colocou em cima, né, até tenho dúvidas em explicar essas provações coletivas redundando em morte. Olha, Décio, nós espíritas temos uma pequena dificuldade de dizer uma expressão simples. Eu não sei. A gente sempre acha que as respostas estão nos livros, a gente sempre acha que as coisas chegam de uma forma muito clara para nós. Parece que nós temos a necessidade de sempre apresentar uma resposta para alguém. Então quando alguém diz assim, mas como é que a gente vai explicar uma situação como aquela tão dolorosa? Nós não sabemos. Simplesmente porque é fácil compreendermos que quando você apresenta um evento como esse, nós temos ali um histórico anterior, nós temos um preparativo durante, nós temos as consequências que vêm depois. E como nós não temos noção de tudo isso que aconteceu, de como isso foi planejado, bom dia professor, bom dia embaixador, de como isso aconteceu, de como isso foi planejado, qual é o histórico de cada um, nós não temos como dar respostas. Porque parece que nós nos tornamos advogados da doutrina espírita, e a melhor forma que nós temos para defendê-la é exatamente saber todas as respostas. E nós não sabemos. E aí então entra exatamente a questão da fé. E para nós, quando nós falamos em fé raciocinada, ela tem uma ideia de que é uma fé que sabe tudo. Só que na verdade é uma fé que muitas vezes nós não temos como responder e nós simplesmente acreditamos na justiça. E alguém diz assim, mas isso não explica. Paciência, não sabemos tudo. A Rô colocou lá em cima, né, acho que também é prova para aqueles que ficam. Há um planejamento espiritual para todos os envolvidos quando desencarnes acontece assim. Existe aqueles que... tudo relacionado com aqueles que desencarnam, há aqueles relacionados com aqueles que ficam, cada um vivendo a sua experiência do seu próprio modo. E esse esclarecimento para nós minimiza cada vez mais essas dores e esse sentimento, mais uma vez, de revolta, que infelizmente acabam nos atingindo. Pois é, Fletcher, só que essa libertação que eles colocam é uma libertação do pecado, né, e não uma libertação do mundo material, exatamente porque a compreensão do mundo material é muito diferente da realidade que nós encontramos. O Décio colocou, né, a maioria dos nossos irmãos tem a mania de explicar tal situação como se fosse um destino, exatamente. Quer dizer, quando a gente tenta fazer alguma coisa, sem ter uma base, um conhecimento real daquela situação, a gente entra numa especulação que traz muito mais um desserviço do que uma contribuição. Então sim, aconteceu. Por que eles desencarnaram? Eu me recordo num tempo que a gente conversava num grupo de amigos espíritas, naquela época em que aconteceu o acidente do avião da TAM aqui no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. E as pessoas perguntaram assim, mas o que pode explicar a desencarnação coletiva? A todas aquelas pessoas desencarnando daquele mesmo jeito, naquele mesmo momento. No que eles estavam envolvidos para acontecer tudo aquilo ao mesmo tempo com eles? E aí então, na conversa que a gente estava desenvolvendo, a gente acabou chegando num caminho muito interessante. Por que a gente acha que aquelas pessoas se conheciam anteriormente para desencarnarem daquela forma? A desencarnação violenta, a desencarnação súbita, é uma prova para cada pessoa que sim, elas podiam estar comprometidas entre elas, vivendo uma experiência coletiva que atingia todos ao mesmo tempo.
Mas muitas vezes elas aproveitaram aquela situação para viverem as suas experiências de desencarnação sem que tivessem nenhum tipo de comprometimento no passado. Talvez a metade se conhecia em outras situações e a outra metade simplesmente estava ali aproveitando aquele momento. Por que sempre achamos que todos desencarnam da mesma forma? Então nós vemos assim que essas especulações que nós fazemos acabam sendo muito mais confusas do que trazendo de fato uma explicação. Porque o destino, porque tinha ali um karma do passado, porque todos foram criminosos anteriormente. Por que nós pensamos dessa forma? As causas e as formas de desencarnação são tão variadas que nós sequer compreendemos. Até mesmo se nós pegarmos duas pessoas que desencarnaram exatamente iguais, a experiência, a forma como cada pessoa vivencia aquele processo de desencarnação é muito particular. Como nesse caso, por exemplo, dessa boate, como no caso desse ônibus. Né? Olá, André, olá, Nando. Nesses dois lugares que nós vimos, embora nós pensamos assim, todos desencarnaram da mesma forma em cada lugar. Mas nós tivemos aquele espírito que era mais tranquilo, aquele espírito que se perturbou mais, aquele espírito que teve uma impressão no momento da desencarnação, aquele que teve outra. Nós não sabemos. O Arnaldo colocou nisso, se deu por causa da crônica do circo do Rio de Janeiro, assim como o livro Memória de um Suicida foi generalizado. E a gente tem que compreender também, Arnaldo, essa mesma colocação que você pôs foi muito interessante, de pensarmos que naquele caso, o depoimento foi o irmão X, né, que trouxe para nós a crônica do circo, ou foi o irmão X? Acho que foi ele, né? Quando ele falou sobre aquela experiência, ele trouxe ali uma ideia, uma visão geral daquela situação do circo em Niterói, que sim, poderia ser real. Mas todos ali ao mesmo tempo estavam. E se nós tínhamos aqueles que, porque durante o incêndio, não houve uma morte absoluta de todas as pessoas. Houve aqueles que ficaram queimados, aqueles que se intoxicaram, mas foram para o hospital. O que significa então essas experiências traumáticas para essas pessoas que não desencarnaram? Como nesse caso do ônibus. No ônibus ali, várias pessoas desencarnaram, mas outras não. No caso daquela boate, várias pessoas desencarnaram e outras não. Significava então que todas elas estavam comprometidas, tinham o mesmo peso de culpa? Se é que nós podemos pensar em culpa numa situação como essa? Então a gente pensa assim que todas essas situações que geram para nós um tipo de pensamento, de sentimento, para tentar entender o porquê das coisas, vem exatamente dessa necessidade de entendermos a perda, a dor, a mudança, a transformação. Então pensemos na ideia geral, mas procuremos entender dentro das nossas possibilidades, sem aquela preocupação de ter resposta para tudo. Até porque a gente lembra que algumas perguntas do Livro dos Espíritos, os Espíritos responderam, não sabemos. Quando eu perguntava, né, quando nasceram os Espíritos, a resposta dos Espíritos foi, não sabemos. Porque isso se encontra ali no véu, sob o véu dos mistérios de Deus. Então temos que ter também essa simplicidade. Mas muito mais do que isso é compreender, de um modo pelo menos mais amplo, mais geral, essa continuidade da vida no mundo espiritual a partir da desencarnação. E não tentarmos aqui nos revoltarmos tentando encontrar respostas e culpados, nos apegando a esse processo de morte. Porque a morte é algo que nos assombra antes de acontecer, e depois é algo que continua nos assombrando depois de acontecer. Porque a gente sempre vive naquela eterna insatisfação e inconformação de compreender esse processo que, claro, a doutrina espírita fala para nós que é absolutamente natural, mas que para nós não é. Porque a nossa visão ainda da realidade está muito voltada para o mundo físico. E a morte nada mais é do que a destruição do mundo físico. Mas aí então nós vamos ampliando a nossa visão para entender também a parte do mundo espiritual.
O Décio colocou, né, ali veja remeteu-nos a um destino previamente traçado, o que é questionado em nossa doutrina. Questionamento muitas vezes também, Décio, vem daquele preconceito com relação ao autor, à ideia. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas foi o Chico Xavier, e aquelas coisas que Chico Xavier psicografa vão contra aquilo que Kardec fala. Então a gente acaba se revoltando pelo simples desejo de se revoltar. Mas é uma ideia que nós podemos ter de desencarnação coletiva? Claro, por que não? Poderia acontecer dessa forma exatamente naquela circunstância? Poderia também. Mas aí então o estudo nos proporciona um entendimento maior, mostrando exatamente que nem tudo acontece dessa forma. Aquilo especificamente pode ter sido descrito como sendo algo específico para aquela experiência do passado, mas outras não. Então a gente nunca pode simplesmente fechar uma questão a partir de um único conceito, e temos que abrir a nossa visão de pensarmos nas possibilidades que vão surgindo a partir daquilo. A Rô colocou, né, acho que esses desencarnes, esses coletivos, há até um tipo de presta atenção da própria coletividade, porque nessa hora que as pessoas começam a pelo menos pensarem que existe algo além da matéria, aí cabe a cada um sentir e seguir um caminho diferente, de fé ou não. Pode ser que a espiritualidade tenha achado nessa forma de acontecimento a chance de gerar algum despertar nas criaturas para o outro lado da existência, de algo além. E não pelos fenômenos como antigamente, né? Eu acho que viajei. Não, acho que não, Rô. Porque as desencarnações coletivas, elas sempre aconteceram. Na verdade, no passado aconteceram com muito mais intensidade do que no presente. Hoje nós temos a mídia, nós temos as empresas jornalísticas que acompanham quase que em tempo real aquilo que acontece. Então as desencarnações são simplesmente desencarnações. O fato de ser coletivo potencializa a dor porque muitas pessoas sofrem ao mesmo tempo. E no mesmo, por causa de uma situação única, específica. Mas vamos pensar, eu até trouxe para vocês uma experiência, um raciocínio para a gente vivenciar uma experiência nesse sentido. Nesse momento em que nós estamos estudando, aqui agora sobre doutrina espírita, quantas crianças estão nascendo nas maternidades aí pelo mundo afora? E quantos velórios estão acontecendo nesse momento? Então a gente percebe assim que a dinâmica da vida, ela vai acontecendo de uma forma muito própria, proporcionando aos espíritos experiências específicas, independente da nossa visão ou da nossa opinião a respeito delas. Porque o espírito desencarnar, a experiência de desencarnação diz respeito a ele e aquelas pessoas que estão próximas. O resto da sociedade que fica por trás trazendo especulação é aquela sociedade que vive da curiosidade, da revolta. Mas a dinâmica continua acontecendo, e quando nós acabarmos os nossos estudos, outras pessoas continuarão desencarnando, outras pessoas continuarão nascendo, e assim a vida vai seguindo. Para cada um uma experiência diferente. E como eu falei para vocês, mesmo que tenhamos duas desencarnações muito semelhantes, não significa que os espíritos viverão experiências semelhantes. Me recordo de uma palestra de Richard Simonetti, que falava sobre quem tem medo da morte. Foi até uma palestra relacionada com um livro que ele publicou. E ele dizia assim que uma pessoa estava ali dormindo, e aí então ela, durante o sono, ela desencarnou. Aí as pessoas diziam assim, nossa, mas ele teve uma morte tão tranquila. Morreu feito um passarinho, foi até essa expressão que ele utilizou. Como se o passarinho não desencarnasse de um modo mais trágico, né? Mas aí então aquela aparente tranquilidade, pois é, né? Então aquela aparente tranquilidade que o corpo daquela pessoa transmite não reflete a tranquilidade do espírito da sua desencarnação. Enquanto que outros, como eu já comentei com vocês aqui, de situações trágicas, e várias são citações a esse respeito, no momento de uma desencarnação trágica, os espíritos são assistidos antes da tragédia acontecer.
E a esmagadora maioria deles não está vinculada ao corpo no momento em que existe o trauma físico que proporciona a morte desse aparelho físico. O espírito não sente. O espírito já foi desligado, ele só sente o impacto dessa transição de uma dimensão para outra. Mas ele não sente o trauma físico dessa desencarnação. Tudo é uma questão de mérito, sem dúvida. Então somos nós, pelo nosso modo de vida, e não apenas pelo mérito por si só, mas por aquilo que nós construímos, porque o mérito traz para nós assim uma explicação para as assistências que nós recebemos. Mas aquilo que nós construímos dentro de nós seria mais ou menos assim, fazendo uma comparação bastante simples. Se você cuida da sua saúde física, você vai ter ali uma vida, uma qualidade de vida, como uma consequência natural das suas escolhas. No caso da desencarnação, se você se espiritualiza, se você se desapega, se você desenvolve valores, a sua desencarnação por si só será muito mais tranquila e menos traumática do que aquele que tem o apego, que tem as viciações, que tem os temores. E aí então vem também a contribuição depois da própria assistência que nós recebemos. A Angelina colocou, será que porque só fomos preparados para a vida? Na verdade é porque seria assim, a mesma, aceitando a sua colocação, mas colocando de modo diferente. É porque nós não fomos preparados para a morte. Porque a ideia da morte para nós ainda é aquela coisa da perda, da destruição, do medo, do desconhecido, daquele sofrimento que gera. Tanto é assim que no caso de um velório, qual é a característica do vestuário das pessoas? É o preto, é aquela aparência sombria. Mas por que temos que ver a morte dessa forma? Porque nós ainda cultuamos essa ideia da perda, da dor e do sofrimento, da tristeza. Mas é a tristeza relacionada com o que, Sandra? Com o apego, né? Olha, ele tinha que ficar comigo, eu perdi para sempre. Não. Na verdade, nós estamos falando sobre a separação. Então deixemos que todos esses sentimentos... mas é um egoísmo, né? Aquele que eu falo para vocês. Durante muito tempo, Décio, eu achava que o egoísmo era uma palavra muito agressiva, muito ofensiva. Então alguém dizia para mim assim, mas você é muito egoísta. Para mim era uma ofensa. Como eu, egoísta? Eu sou uma pessoa que tento ser generosa tanto quanto possível. Como é que alguém ousa, se atreve a me chamar de egoísta? E aí depois a gente começa a conhecer que o egoísmo, na verdade, é um apego que nós temos aos nossos próprios interesses, em detrimento dos interesses alheios. E muitas vezes nós pensamos que o egoísmo não é algo tão grave, tão sério. Não se manifesta apenas em algo grave e sério. Mas ele se manifesta também em coisas simples. De querer convencer vocês que a minha opinião é mais importante que a de vocês, é um sentimento de egoísmo. De querer tirar o direito de alguém desfrutar da plenitude, da alegria do mundo espiritual, para me fazer companhia aqui durante essa encarnação, também é um sentimento de egoísmo. Então a gente começa a perceber que o egoísmo está presente na nossa vida, no nosso cotidiano, muito mais do que nós imaginamos. Só que nós precisamos desenvolver essa sensibilidade de percebê-lo. Então, de um modo geral, Angelina, como você colocou, sobre essa questão da preparação para a vida, durante muito tempo as religiões falavam sobre o mundo espiritual, trazendo ali aquelas imagens, aquelas fantasias, aquelas alegorias, né, sobre essa realidade. E como ninguém nunca teve certeza sobre tudo isso, sempre existiu aquela questão da fé, mas ao mesmo tempo, em oposição a essa fé, sempre houve também o sentimento de medo. O que a doutrina procura fazer agora é exatamente trazer para nós uma realidade, e aí então nós trabalharmos esse novo entendimento a partir da nossa visão do mundo material. Ou seja, todos nós estamos aqui encarnados, vai chegar o nosso momento, vai chegar o momento dos nossos entes queridos. Isso é algo natural, mas de que forma que isso vai acontecer depois desse processo?
vai ter a continuidade da existência, vai continuar o desenvolvimento, vai continuar o vínculo afetivo que sempre existiu. E muitas vezes esse sentimento que nós temos de perda afetiva, ele acaba ficando em segundo plano, exatamente pela insegurança que a separação daquela pessoa vai gerar na nossa vida cotidiana. A estrutura familiar, quando você tira um ente, quando você tira um indivíduo, ela acaba ficando abalada. Vem ali as dificuldades, o medo, a insegurança de ter que reconstruir tudo de novo. Então a ideia de morte para nós é sempre esse lado negativo. E de fato ele é visto como perda. Mas faz parte desse processo, nós não vamos conseguir mudar isso. Essas dores continuam sendo reais para nós. Mas elas acabam sendo minimizadas exatamente por isso, pelo entendimento de que afetivamente essa separação é temporária e que depois nós temos que fazer esse trabalho de reconstrução, porque é uma característica do nosso mundo hoje. É um mundo de lutas, é um mundo de trabalho, é um mundo de reconstrução. E assim a gente vai vivendo, mas entendendo que esse trabalho difícil que nós temos que desenvolver é temporário. Que para nós também vai chegar um momento em que nós chegaremos no mundo espiritual. E aí então nós vamos fazer aquela revista do que nós vivemos e da forma como nós vivemos. E vamos depois analisar, fazer planejamento de novas vivências futuras, novas experiências. Isso vai ampliando a nossa vida, percebendo que nós estamos nos preparando para a vida, mas nos preparando para a vida de um modo diferente. Não para aquela vida que nós estamos aqui definitivamente e que é a nossa única oportunidade de existência. Mas que a vida material para nós ela é uma experiência terrena, temporária, que todo mundo vai vivenciar, mas que a nossa realidade é uma realidade espiritual. E essa realidade espiritual não significa dimensão espiritual. Porque estando encarnados, nós continuamos sendo espíritos. Continuamos evoluindo espiritualmente. Utilizamos esse cenário que nos é apresentado aqui no mundo material para o nosso desenvolvimento espiritual. Porque a gente tem uma separação, essa dicotomia ela é muito problemática. De que você é um espírito quando você desencarna e que você está encarnado quando você é matéria quando está encarnado. Mas a gente não deixa de ser o que nós somos, do que a gente é. A gente continua sendo espíritos vivendo experiências diferentes em dimensões diferentes. Mas a nossa consciência espiritual ela deve ser ativa, e é isso que as filosofias espiritualistas devem fazer com que as pessoas compreendam. Só que muitas vezes não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Simplesmente vê aquela ideia de que lá no mundo espiritual nós vamos para o céu, nós vamos para o paraíso, nós vamos para o inferno. Mas não pensamos que nós estamos já vivenciando tudo isso porque nós continuamos sendo os espíritos que somos. E dentro dessas experiências morais que surgem para nós, elas estão tão vivas e ativas como se nós estivéssemos no mundo espiritual. A única diferença são as restrições que o mundo físico oferece para nós, por causa do corpo material, por causa da necessidade de manutenção, das experiências que estão aqui. Mas o caráter, por exemplo, de uma pessoa, ela se manifesta no trabalho que ele tem aqui no mundo físico, no emprego que ele tem, nas relações que ele tem, como também no próprio mundo espiritual, que acontece da mesma forma. O seu caráter continua trazendo para ele consequências, os seus valores também. O Arnaldo colocou, entre o amor a si mesmo e o egoísmo, existe uma linha muito tênue, para quem tem como proposta desenvolver virtudes. Penso assim, tem uma palestra interessante, Arnaldo, do Divaldo Franco, que fala sobre o auto-amor. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de assistir. Ela foi uma palestra, uma entrevista concedida ao programa Terceira Revelação, que até então era um programa produzido pela Federação Espírita Brasileira. E a entrevistadora ela pergunta exatamente isso. Não se confunde muitas vezes auto-amor, ou amor a si mesmo, com egoísmo? Sem dúvida nenhuma. Porque o auto-amor significa você fazer escolhas para aquilo que é melhor para você. O egoísmo faz com que você queira tudo para você, mesmo que você provoque no outro sofrimento.
Porque o amor verdadeiro, você quer o melhor para você mesmo, mas você nunca vai conseguir alcançar o melhor para você mesmo se você tirar alguma coisa de alguém. Porque o amor não é uma via de mão única, não é só aquilo que vem para mim. O amor também é aquilo que eu levo para os outros. Então quando eu faço uma escolha, eu penso assim, essa escolha que eu estou fazendo, né? Exatamente, né? Então quando você pensa assim, não, eu vou fazer eu pretendo viver dessa forma, mas essa forma como eu escolhi, ela vai trazer algum prejuízo para alguém à minha volta? Se trouxer isso e mesmo assim eu fizer essa escolha, isso não é amor. Porque o amor é aquela história, né? Amar é teu próximo como a ti mesmo. Então eu jamais vou conseguir viver esse amor por mim prejudicando o outro. Prejudicando intencionalmente, não que o outro vai sofrer, porque isso é um problema dele. Porque muitas vezes ele tem esse egoísmo e ele não quer que eu vivencie do meu modo, sem que prejudique, não é claro. Mas ele vai dizer assim, mas a sua escolha está me prejudicando. Mas quer dizer então que você quer que eu continue sofrendo para que você fique bem? Aí já é o egoísmo. Então essa linha tênue que existe entre esses dois sentimentos, ela vai se diferenciando conforme a gente vai compreendendo o real sentido do que é o amor verdadeiro, esse amor incondicional, esse amor de via de mão dupla, amar ao outro como a mim mesmo, do egoísmo, que é esse apego que nós temos a tudo aquilo que para nós satisfaz os nossos interesses. O que é TJ, Brás? Que eu não consegui captar aí a TJ. Mas trazem seus panfletos, né? As imagens de paraíso, da vontade de ir para lá. É exatamente porque a felicidade para nós nada mais é do que a felicidade material. Ah, tá, as testemunhas, né? Ele mostra, né? Cachoeiras, graminhas, borboletas, flores, né? É aquilo que nós tínhamos estudado, né? A ideia de felicidade para nós ela está muito relacionada com o mundo material e a gente acaba transferindo isso também para o mundo espiritual. Então você pensa assim, eu vou para um jardim no mundo espiritual, mas é um jardim que não tem formiga, é um jardim que não tem pernilongo, é aquele jardim que faz sol 24 horas por dia, é um jardim que não tem noite. Então a gente começa imaginando exatamente porque é a forma como nós transferimos para o mundo espiritual a nossa realidade. Se nós fazemos isso com Deus, Deus no formato humano, com barba, com roupa, sentado num trono dourado, imagina com o paraíso. O Hermes colocou em cima, né, creio que temos um leve resquício de egoísmo, mesmo pensando que não temos. Né, a vaidade é filha primogênita do egoísmo, e difícil é encontrar alguém que não tenha uma vaidadezinha. Mas sabe o que acontece, Hermes? Como eu falei para vocês agora há pouco, o egoísmo ele vai se tornando mais claro para nós quando a gente vai compreendendo de fato o que significa egoísmo. E a gente percebe assim que, como eu coloquei, não são naquelas questões mais graves que o egoísmo se manifesta. Pois é, pensa num jardim lá que você deita naquela grama, Hermes, ou Décio, que você fica contemplando o céu, deitado naquela grama, você não vai sentir coceira, você não vai ter formiga te pegando. Então isso não é paraíso, a gente vê que até o nosso paraíso que a gente idealiza, não é o paraíso perfeito. Exatamente porque a gente pensa no paraíso real, um paraíso material, quer dizer. Então assim, essa ideia do egoísmo que a gente vai desenvolvendo e compreendendo, ela começa a se tornar mais clara. Primeiro que ela tira o seu peso, aquele peso de culpa, né? Você é um egoísta, porque você destruiu, porque você provocou infelicidade. E na verdade não, na verdade o egoísmo é aquela disputa de egos entre as pessoas, em caprichos, em situações mais simples. Quando você acha que você tem razão e o outro não tem, isso é uma manifestação de egoísmo. Quando você dirige o seu carro e você acha que a sua velocidade é a correta e a do outro não é, que o espaço é seu e do outro não é, isso é egoísmo. Quando você recebe uma ligação errada e você reclama porque te incomodaram, isso é egoísmo. Então a gente vê assim que não são nessas manifestações graves. Então a gente vê assim que o egoísmo ele acaba sendo trabalhado, que ele acaba sendo
transformado conforme a gente vai compreendendo o que é de fato. Quantas pessoas que muitas vezes se comportam como ditadoras, como tiranas dentro do lar, e ela fala assim, eu egoísta? Imagina. Só o fato dela achar que ela tem razão já mostra uma parcela de egoísmo. A Angelina colocou, né, por não entender a morte, nós queremos a pessoa de qualquer forma, mesmo doente, do nosso lado. Não entendemos que é uma forma de egoísmo, pois cada um tem seu momento de chegar e sair do planeta, exatamente porque a visão de egoísmo para nós ainda está relacionada com as grandes agressões que nós podemos provocar contra alguém, ou quando alguém provoca alguma coisa contra nós. Mas nós não vemos que essa necessidade de querer as coisas do nosso jeito também é uma manifestação de egoísmo. Por isso que nós temos ali, né, o auto-amor. O auto-amor é aquela ideia de que sim, eu gostaria que aquela pessoa continuasse do meu lado, porque eu a amo, porque ela é importante para mim e tudo mais, mas a partir do momento em que ela deve seguir seu próprio caminho, esse amor acaba libertando. E é claro, a dor será inevitável. Mas a compreensão faz com que essa dor seja minimizada, percebendo que a escolha daquele caminho, a importância para aquele caminho, é mais para ela do que para nós. Então ela segue seu caminho e esse amor então acaba libertando. Arnaldo colocou, né, do tipo quando dizemos que a pessoa, você não concorda com nada e ela responde, eu não concordo com isso. Tá vendo? Situações, a gente percebe então que se a gente pudesse aqui, Arnaldo, ficar trazendo aqui situações simples do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, nós veríamos o sentimento de egoísmo em coisas tão simples. Quando você se senta à mesa e você se queixa que a comida não está do jeito que você gosta, sem se preocupar com o esforço e com a dedicação do outro que fez. Quando você reclama que o outro fez alguma coisa que te incomoda, quando você muda o canal de televisão, sem se preocupar com o que o outro está assistindo, olha quantas coisas, quantos tipos de sentimentos de egoísmo nós vivenciamos e nem percebemos. A gente só acha que o egoísta é aquele que provoca em nós ali grandes agressões. E na verdade não. Me lembrou aqui, depois de pegar um bandejão de quartel, qualquer comida é boa, né? A gente vai olhar para a cara do taifeiro, né? A Hermes fala assim, ai, que saudade da mamãe. Por isso que para nós assim tem experiências na vida que trazem educação de um modo muito direto, que a gente não se esquece jamais. Então, por isso, voltando aqui para o nosso texto, novamente, né, porque a gente está falando sobre essa questão do apego, a gente acabou enveredando aqui pelos caminhos da ideia do egoísmo, e a gente acabou deixando aqui exatamente essa questão da vivência das experiências da desencarnação. Para nós e para os próprios espíritos, porque tem espíritos que não se conformam com a desencarnação, querendo continuar aqui cuidando das coisas que lhe pertencem, né, incluindo nessas coisas as próprias pessoas que ele acreditava pertencer-lhe. Então ele vai dizer assim, não, aquela pessoa é a minha mulher, são os meus filhos, é o meu marido, são as minhas posses, então eu vou fazer isso. Quer dizer, deixa que os espíritos se preocupem com isso. No mundo espiritual eles vão aprender a também se desapegar daquilo que deixaram. Assim como nós estamos aprendendo a nos desapegarmos daquilo que nós acreditamos nos pertencer. Nós vimos tantas situações, ou vemos tantas situações, como foi colocado um pouco acima, que a Angelina colocou, né, sobre aquela pessoa doente, que está ali sofrendo, o seu corpo entrando em colapso. Como é que a gente pode desejar, em nome do amor que nós sentimos, que aquela pessoa continue vivendo daquela forma? Mas isso se dá exatamente conforme foi colocado aqui por Jesus. Aliás, Kardec colocou aqui nesse trechinho, ele disse aqui para nós, deixa eu ver aqui, só um trechinho aqui, eu não estou encontrando aqui no trecho, mas ele falava exatamente isso, né, que para aquele jovem era algo que ele não podia ainda compreender. Por isso então essa ideia de deixar os mortos falar aos seus mortos
Claro que é uma expressão que naquela época podia ter sido interpretada de uma outra forma, que ele entendeu de outra forma também, mas ser escrita com essas características, com essas palavras, utilizando esse vocabulário, mostra para nós uma indiferença completa para todo esse sentimento que envolve essa experiência da perda, da separação de um ente querido. Mas aí então a gente, como eu sempre falo para vocês, né? Tudo aquilo que nós formos estudar, todos os temas que são estudados na doutrina espírita, eles nunca devem ter como uma fonte, como base filosófica, uma única fonte. Então se nós pegarmos assim, não, mas Jesus disse isso, que nós temos que fazer tal coisa, e nós então colocamos essa explicação em todo o conjunto. E esse conjunto significa que nós entendemos o processo da desencarnação, entendemos o trabalho afetivo, psicológico, que deve ser feito que devem ser feitos, né, para a gente poder entender essa separação, qual é a realidade do mundo espiritual. Então, se a gente tenta encontrar uma resposta numa única fonte, e se essa fonte tiver ali uma ideia que ou é distorcida, ou equivocada, ou mal interpretada, a gente acaba deixando desmoronar toda a estrutura daquele pensamento. Então a gente tem sempre que somar ideias, somar explicações, para formarmos essa visão mais geral dessa realidade. Então, falarmos sobre morte. Temos muita coisa para explicar sobre a morte. O que é, como acontece, o que sente o espírito, o que significa isso para o espírito, o que significa isso para aqueles que ficaram. Daí então tantas e tantas psicografias que os espíritos trazem para nós, para exatamente nos explicar como isso acontece. Então a gente vai somando cada um desses relatos, cada uma dessas experiências, que nós temos ali a visão das famílias que deixaram seus entes, que se separaram dos seus entes, temos os espíritos que trouxeram suas explicações. Então a gente vai formando, na verdade, um conjunto de ideias, e não simplesmente desenvolvermos uma ideia em cima de uma única passagem. E esse é o grande erro que nós encontramos. Esses livros, muitas vezes considerados sagrados, tocam num assunto uma única vez. E em cima dessa única vez, eu crio toda a minha filosofia. Só que eu não levo em consideração exatamente, será que eu entendi corretamente? Será que ele está dizendo corretamente? Será que ele está sendo interpretado corretamente? Então a doutrina espírita, ela traz para nós fontes diversas, das mais variadas, e não apenas das psicografias que são apresentadas pelos espíritos, mas fontes variadas. Ao falarmos sobre reencarnação, nós temos ali ideias de todos os lados que vão se somando, que vão se encaixando no quebra-cabeça, formando uma visão geral, aquela visão panorâmica dessa problemática. E não simplesmente pegar aquela pequena peça, porque é a história do elefante, né? Um coloca a mão na barriga do elefante, né, do elefante dos cegos. 5 cegos em volta de um elefante. Um coloca a mão na barriga, o outro na perna, o outro na tromba, o outro na... E aí cada um vai tentando explicar exatamente o que está sentindo naquele momento. Então a doutrina é assim para nós, ela não se fecha em cima de um único ponto. Ela nos dá, através desse entendimento, ou desse processo filosófico que nós estamos aprendendo a compreender, exatamente a somar ideias, somar visões. Então, ao pegarmos essa passagem do Evangelho e não concordarmos com ela, a gente tem explicações para entender que ela foi mal explicada, e que nós temos ali outras fontes que nos trazem uma ideia diferente. E não simplesmente nos revoltarmos porque não concordo com isso. Eu acho que por isso tantos adeptos. O detalhe, né, Andréia, é que você gostar da doutrina espírita é uma coisa. Você estudar a doutrina espírita é outra. E ao estudarmos, né, a grande importância de estudarmos a doutrina é exatamente nós ampliarmos a nossa visão para esse conjunto de ideias que se encontram à nossa volta, de todas as fontes.
Não apenas, não é uma questão de prática, não, Hermes. Eu falo assim do entendimento propriamente dito. De você dizer assim, não, eu li um livro e esse livro me trouxe todas as respostas. Calma lá. Esse livro te trouxe um ponto de vista a partir da experiência daquele indivíduo, seja do encarnado, seja do desencarnado. E aí então quando você estuda, você fala assim, vamos pegar esse livro, vamos pegar esse outro livro, vamos pegar aquela outra ideia e vamos colocar tudo em cima da mesa e pensar sobre todo esse conjunto. Não é nem a questão da vivência moral, da prática do dia a dia. Eu falo assim do entendimento do que é de fato a doutrina espírita. Por isso que eu comentei com vocês no início que a doutrina espírita ela pode ter para cada um de nós uma explicação própria, de acordo com a experiência de cada um. Nossa, eu adoro a doutrina espírita porque naquele centro tem um médium que incorpora o médico que curou minha doença. É nisso que você restringe a doutrina espírita? Não, a doutrina espírita é maravilhosa porque meu avô desencarnou e ele me trouxe uma psicografia. É nisso que resume a doutrina espírita. Eu fui no centro e ouvi uma palestra que falou de tal tema. A doutrina espírita não é aquele tema. Então, assim, essa nova vivência dessa filosofia, de dar continuidade nos estudos, de uma frequência em centro espírita, não apenas para se beneficiar dos serviços que são prestados em nome do nosso bem-estar, mas se interessar em ler cada vez mais, em estudar cada vez mais, em ouvir palestras, em participar de estudos, de debates, de tudo, para ampliar realmente a nossa visão, para entender que ela é muito além do que aquela necessidade específica que nós estamos vivendo. E isso acontece, André, que você colocou, diferentemente em outras religiões. Em outras escolas, porque nós ficamos ali sentados num banco ouvindo alguém ali apresentar as suas ideias e nós voltamos para casa com a ideia da salvação. Então a gente acha que a nossa vida se resume numa agenda ou num único livro, numa única obra, porque considera ela como sagrada. Então, se essa nova filosofia for compreendida, quer dizer, de ampliar a visão cada vez mais, e isso se disseminar por todas as escolas religiosas, nós teremos uma revolução espiritual no nosso planeta. Porque aí cada escola vai perceber que ela não é a dona da verdade. Que não são os seus adeptos que estão salvos e os outros estão perdidos porque pensam diferente. E é por isso que nós, da doutrina, temos essa facilidade de aceitar com toda tranquilidade um pensamento diferente. Quer dizer, não importa qual religião que você tem, que bom que ela faz bem para você. Agora, quando você diz, sou espírita, você vai para o inferno. Mas por que eu vou para o inferno? Só porque você acha que a verdade está do seu lado? Então a gente começa a focar muito mais com as preocupações morais e entendendo todos esses processos da desencarnação, da reencarnação, da lei de causa e efeito, das comunicações, porque isso não é um dogma que foi passado para nós. A doutrina espírita, ela vai te trazer isso e você tem que acreditar. Mas por que eu tenho que acreditar? Na verdade, o que vai me convencer são os fatos que são apresentados. E por isso que ela se desenvolveu, porque ela se baseou a partir dos fatos. Ela não criou ideias e difundiu essas ideias. Ela observou os fatos, ela fez um processo contrário de todas as escolas. As escolas foram criadas a partir de um conjunto de ideias e essas ideias então foram disseminadas para que as pessoas pudessem acreditar. A doutrina fez o contrário. Ela começou a falar assim, peraí, isso está acontecendo, o que é isso? Então se nós tivermos essa mesma visão filosófica em todas as demais escolas, nós teremos de fato uma revolução espiritual. Acabarão todas as diferenças, acabarão todos os conflitos. Porque cada um vai entender que cada um busca o melhor caminho, mas o objetivo para todos é o mesmo. A Angelina colocou, com efeito, a vida espiritual é a verdadeira vida, a vida normal do espírito. Sua existência terrena é apenas transitória e passageira, né? Sim. Mas para isso, para a gente se convencer, não é assim, mas a doutrina está dizendo que a vida passageira é transitória. Por que nós achamos isso? Porque nós começamos a compreender também a realidade do mundo espiritual. Aí a gente começa a perceber, bom, a vida espiritual realmente é mais importante do que a vida física. Mas isso não significa que as experiências que nós estamos vivendo no mundo físico sejam experiências menos importantes das experiências vividas no mundo espiritual. A experiência é a experiência.
A dimensão em que nós nos encontramos é o que vai proporcionar para nós determinadas características para aquele momento do nosso desenvolvimento, da nossa evolução. Então eu estou me desenvolvendo aqui e estou me desenvolvendo do outro lado, porque eu continuo sendo espírito, como eu falei para vocês. Nós somos espíritos independente do ambiente onde nós estejamos. E tudo aquilo que eu aprender, tudo aquilo que eu fizer, um espírito que faz o mal, na condição de desencarnado, assume as mesmas consequências de um espírito mau que pratica seus atos durante a sua encarnação. Um espírito generoso, quando encarnado, tem o mesmo valor de um espírito desencarnado que também pratica generosidade. Isso mostra para nós que não é o ambiente que vai fazer você ser feliz ou não. É a forma como você vive independente desse ambiente. Aí a gente começa a entender de fato que a vida terrena é para nós uma experiência que o ambiente é temporário, mas as experiências são fundamentais. Porque elas vão nos transformar, elas vão nos ajudar no nosso desenvolvimento. Então olha quanta coisa a gente tem para falar só a partir desse entendimento, se nós nos convencermos de fato de que nós somos espíritos imortais, independente da nossa condição, todo o resto muda. As dores que nós vivemos, o sentimento de perda, o medo da morte, tudo isso se dissipa pelo simples fato da gente se ver diante dessa imortalidade. Mas e para esse pensamento se disseminar pelo mundo afora, em que nós vemos aqui durante tantos séculos, tantos milênios, essas ideias que estão enraizadas na mente das pessoas. Acreditam nisso com tanta confiança, com tanta convicção, que não conseguem se desapegar dessa visão que foi passada. Daí então a importância de nós nos desenvolvermos também diante desse pensamento, desses conceitos filosóficos, né, ou dessa visão filosófica que nós estamos compreendendo agora. A vida toma outro sentido em todos os sentidos. Hermes lembrou aqui, não examinar de tudo, mas abraçai só o que for bom. E o problema é assim, né? Como é que a gente vai entender o que é bom? É aí que a nossa visão vai se ampliando para selecionarmos aquele conjunto de ideias que vai trazer para nós respostas. André colocou: as contrariedades tornam-se passageiras, né? É uma passagem às vezes um pouco longa na nossa visão, né? Porque quando a gente se vivencia experiências difíceis, parece que ela não acaba nunca. É aquela ideia da relatividade do tempo. Parece que quando você sofre, o tempo passa mais devagar. Quando você é feliz, parece que o tempo passa rápido. Mas quando a gente começa então a ter essa visão dessa realidade espiritual que nós estamos vivenciando, as coisas começam a se equilibrar. Tanto a felicidade bem vivida, como as experiências difíceis bem vividas, ambas vão proporcionar para nós esse crescimento. E aí a gente percebe que não existe aquele que é mais rápido ou mais devagar, mas a gente aprende a aproveitar essas experiências de um modo muito mais profundo e mais proveitoso. Mas é isso, pessoal. Eu trouxe para vocês aqui, tinha me preparado, como vocês viram no banner, para falar sobre os dois temas: deixai os mortos enterrar os seus mortos e depois não vim trazer a paz, mas a espada, porque esse primeiro tema era tão pequeno que eu achei que a gente fosse resolver em 10 minutos. E a gente ficou aqui mais de 1 hora falando sobre tudo isso, que diz respeito a esse desapego e essa compreensão que nós estamos agora adquirindo dessa realidade espiritual que nós estamos vivendo. Então tudo começa a mudar o sentido. E até mesmo, né, eu falo para vocês, né, não, foi legal, Sandra. Foi bom que a gente conseguiu aprofundar, mesmo desviando um pouquinho desse foco que falava sobre desencarnação, mas a gente conseguiu ter uma visão muito mais ampla, entendendo tudo isso. Quando eu falo para vocês sobre o entendimento de que nós somos espíritos imortais, até mesmo a paciência, a tolerância começa a se desenvolver. Porque ao olharmos uma pessoa que se apresenta com egoísmo, com arrogância, com violência, nós não vemos ali aquela pessoa egoísta, arrogante e violenta. Nós vemos um espírito que se encontra ali desorientado diante da sua realidade. E nós sabemos que mais dia ou menos dia, ele vai vivenciar experiências dolorosas, lamentavelmente, que vão fazer com que ele desperte. Aquele criminoso que cometeu o crime, ele vai também acordar.
A lei de causa e efeito vai apresentar a ele, né, uma série de propostas para que ele possa acordar, para que ele possa despertar. Então, ao vermos uma pessoa que xinga, que agride, nós temos, na verdade, aquele sentimento de compaixão, de pena, vamos dizer assim, pena de lamentação, por ele não perceber o tempo e as oportunidades que ele está perdendo. E isso a gente desenvolve essa visão porque nós entendemos que todos somos espíritos imortais. E é claro que a gente diz assim, né? Poxa, mas por que essa pessoa ainda se comporta assim? Esse é um pensamento que vem para nós. Mas o pensamento mais importante é, lamentavelmente, esse espírito ainda pensa assim. Dentro de casa, fora de casa, aquilo que nós vemos na mídia. Muitas vezes vemos aquelas quadrilhas algemadas sendo apresentadas na televisão por tráfico de drogas, por assaltos, por corrupção. A gente não vê somente o criminoso. A gente vê os espíritos que perderam uma encarnação inteira em busca de uma satisfação ilusória, porque não entenderam sua realidade. E a gente começa já a imaginar como será a vida desses indivíduos nas próximas existências. Isso já é um resultado dessa visão ampla que nós temos a respeito da imortalidade. Muito bem, então, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. No próximo encontro, na semana que vem, nós falaremos sobre não vim trazer a paz, mas a espada, que é um tema aqui que Kardec trouxe várias ideias a respeito da importância da doutrina espírita e dos ensinamentos de Jesus também, para falar sobre essa divisão que ele apresenta para todos nós. O Brás colocou, né, sobre morto, né? Vivo, meu amigo Brás.